Lindos os jardins de chuva, hein? Caramba, que legal. Estou muito feliz de ver eles. Espero que eu consiga, em alguma saída para o Brasil, dar uma passadinha aí, ver vocês, ver os jardins também. Fico vendo as fotos, fico babando no tamanho das plantas lá. O jardim do CP tá muito bonito. Putz, Tão, tão bonitos. E a cataioba gigante. nossa, aquela taioba tá sensacional. Nunca vi uma taioba tão grande daquele jeito lá, eu acho. Bom, então vamos lá. O título da minha apresentação é esse título aí, com um monte de vegetação, né? Vegetação em terras vegetadas, vegetação espontânea. Como a Cris me apresentou, eu sou o Lucas, eu fiz engenharia na Poli, arquitetura na FAO, fiz o mestrado na Poli também, foi aí que nós todos nos conhecemos, e agora estou fazendo doutorado aqui na Suíça, na ETH, e também nesse outro instituto dentro da ETH, que é a EAVAG. É como se fosse a FCTH da Poli, alguma coisa assim, fazendo um paralelo aí. Eu espero não me estender demais na apresentação, tem muitos slides, mas é porque não tem animação, tá? Mas não é tanta coisa assim, não. Espero que seja curta a coisa aí, mas vamos ver. Talvez seja meio longa. Desculpa se for longa demais. A estrutura da apresentação isso aqui é exatamente a apresentação que eu fiz na minha defesa do mestrado, tá? Eu só usei a mesma apresentação, então vocês que foram na defesa, vocês já conhecem um pouco. Eu mudei uma coisinha ou outra aí, só adicionei umas coisinhas ou outras aí. Então, eu vou introduzir o problema, falar da relevância, as hipóteses do meu trabalho no mestrado, os objetivos desse mestrado, mostrar o que eu encontrei numa revisão bibliográfica que eu fiz, como a gente validou o método, com bastante ajuda aí da Cris, do professor Rodolfo também, foram essenciais para isso daí, vocês vão ver mais para frente. Depois eu vou mostrar os 3 experimentos que foram parte do meu mestrado, as conclusões, trabalhos futuros, e é isso. Vamos lá. Então, como a introdução. Essa introdução aqui todo mundo já sabe bem, mas vou passar rápido por ela. A gente tem em várias cidades brasileiras, mas especialmente em São Paulo, um planejamento urbano bastante desordenado, que acarreta num aumento das superfícies impermeáveis, também um aumento do escoamento superficial nessas superfícies, reduzindo então a infiltração do solo, aumentando picos de descarga e aumentando também a ocorrência de inundações. Vários assentamentos marginais que ocupam áreas de várzea são bastante afetados por essas novas dinâmicas hidrológicas que a gente cria com a nossa estrutura de urbanização, e a gente gostaria muito que quaisquer estruturas que gerem serviços ambientais e sociais precisam ser, no final das contas, pensadas para gerir esses riscos climáticos e, idealmente, também sejam soluções sistêmicas, né? Não só resolvam a parte da água, mas também, de repente, a parte de microclima, de calor, de ecologia, né, de animais e plantas. E para isso, como a Cris definiu no começo, né, as soluções baseadas na natureza podem dar um suporte muito importante para isso e alcançar vários dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Não vou definir de novo, que a Cris já fez isso daí muito bem. Porém, nem todas essas soluções baseadas na natureza podem servir para todos os espaços que a gente tem na cidade. São Paulo, por exemplo, em áreas bastante adensadas, a gente vê uma competição bem alta pelo uso do solo, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê várias coberturas de construções que podem chegar a 40%, 50% da área impermeável de uma cidade, sendo não utilizadas, subutilizadas ou esquecidas para gerir esses nossos recursos hídricos ainda. Nesse ponto que vem os tetos vegetados, né? Então, os tetos vegetados, então, eles podem contribuir, então, significativamente para a gestão de águas pluviais, porque eles podem ocupar essas áreas que não estão sendo utilizadas, que são bastante coisa, né? Bastante área. E a outra hipótese desses trabalhos é que tetos vegetados com profundidade reduzida do substrato, eles, apesar de gerarem uma menor retenção e detenção de água, a gente já vai ver o que é isso direito, eles também geram uma menor solicitação para a estrutura, ou seja, a gente poderia, de repente, fazer esses tetos vegetados mais finos em edifícios já existentes, que não foram pensados para receber essa carga de um teto vegetado convencional, e ainda adicionar bastante biodiversidade de espécies. E esse daí foi o experimento final, né? O experimento final foi sobre plantas, e o experimento A e B
foi sobre desempenho hidrológico. Então, o objetivo geral desse trabalho de mestrado foi quantificar o desempenho hidrológico de tetos vegetados para o clima subtropical de São Paulo e a dinâmica da vegetação nesses tetos para os primeiros meses de crescimento, e com objetivos específicos para os 3 experimentos. Experimento A, o objetivo era quantificar a capacidade de retenção e detenção de um protótipo de teto vegetado, a gente já vai ver qual é esse protótipo, em relação a um teto cerâmico, sob eventos naturais de chuva. No experimento B, correlacionar essa retenção e detenção de modelos de tetos vegetados com diferentes profundidades de substrato, então aí são as caminhas que a gente fez lá, também já vou mostrar o que são isso, o que são essas. Nesse caso, usando eventos artificiais de chuva, porque a gente mediu de formas diferentes, então precisou ser evento artificial, já vou explicar por quê. E o experimento C, a ideia era caracterizar o crescimento da vegetação, então tanto quantificar essa vegetação, quanto qualificar essa vegetação, né, dar nome às espécies que surgirem ali para diferentes profundidades de substrato. Esse aí é o laboratório, então os protótipos, né, tamanho real, são essas 2 casinhas que vocês veem aí com as portinhas, e os modelos, que a gente chama aqui nessa apresentação, são essas caminhas aí na frente, de estrutura de alumínio, com a caixa de madeira, com essa grama amendoim plantada aí em diferentes quantidades, a gente já vai ver por que tem diferentes quantidades de grama amendoim em cada uma dessas partes. Então, bom, revisão bibliográfica desse trabalho, a intenção foi responder essa pergunta aqui. Qual o estado da arte das pesquisas experimentais em comportamento hidrológico? Então, hidrológico sempre se refere a chuva-vazão, né? Comportamento hidrológico de tetos vegetados no Brasil. Aqui a gente chama de tetos vegetados, mas talvez por um preciosismo aí de não chamar de teto verde, mas para lembrar que esses tetos são feitos de vegetação e eles não necessariamente precisam ficar verdes a todo momento para desempenhar os serviços que eles podem entregar. Então, os indicadores de desempenho hidrológico buscados nessa revisão foram retenção e detenção. Então, retenção é o armazenamento parcial da água de chuva nos poros do substrato, nos vazios do substrato. Portanto, tudo que é retido é segurado pelo teto e essa água nunca chega à rede de coleta. Ela vai sair do teto por evapotranspiração apenas, ou vai ficar no teto. E a detenção é o atraso e atenuação do pico de descarga. Então, essa água ela chega à rede de coleta depois de um tempo, só que ela chega mais distribuída e atrasada em relação à água de um teto convencional. Então, ali vocês veem em azul a precipitação, né? Isso é um hidrograma, ao longo do tempo. Então, o teto convencional é a linha seguida, contínua, e o teto vegetado é a linha pontilhada. Vocês veem que o pico do teto vegetado é menor, é atenuado, ele também é atrasado, ele vai acontecer depois. E as áreas dessas 2 curvas, né, se integrasse essas 2 curvas aí, a área do teto convencional é maior do que a área do teto vegetado, porque essa diferença é justamente o que ficou retido no teto. Nessa revisão, então, a gente pesquisou 2.038 entradas, records, não sei, lendo títulos e resumos. Depois dessa primeira passada de olho, assim, viraram 66 trabalhos ali, foram selecionados, afunilaram, né? E a partir disso, removendo algumas pesquisas não primárias ou não experimentais, a intenção é sempre que seja experimental, né? Tem que ter alguém que montou lá alguma coisa num laboratório e mediu chuva e mediu vazão, idealmente, e também sem essa parte explícita, um experimento que não tenha mostrado como mediu a chuva, como mediu a vazão e como que comparou esses dados, a gente tirou fora, e isso sobraram, então, 34 trabalhos que fizeram isso no Brasil, e acho que isso daí cobriu, se não todos, boa parte do que realmente aconteceu no Brasil. A não ser que alguém tenha escondido o trabalho que fez e não está no Google Scholar, não está no Science Direction, não está em lugar nenhum. Esse daí, então, é um gráfico que mostra os estudos experimentais de tetos verdes identificados no Brasil ao longo do tempo, então dá para ver que existe uma tendência de aumento desses trabalhos, o que é muito bom, né? Mostra a importância do assunto. E aqui, qualitativamente, esses são os fatores que afetam, vendo nesses trabalhos, né, são os fatores que afetaram
o desempenho hidrológico dos tetos vegetados. Então, a gente dividiu aí em 3 fatores, que a gente chama de fatores estruturais, fatores dinâmicos e fatores ambientais. Fatores estruturais são fatores que, teoricamente, não mudam ao longo do tempo, que são fixos, ou que demoram muito para mudar. Fatores dinâmicos são fatores que estão em constante mudança, e fatores ambientais são fatores que dependem do ambiente onde esse teto está inserido. Então, fatores estruturais, a gente viu pesquisas sobre o material do substrato, como isso muda o desempenho hidrológico, a inclinação do teto, a área desse teto vegetado, o material da camada de drenagem. Fatores dinâmicos, a gente viu pesquisas mostrando diferentes tipos de vegetação, quantidades de vegetação e como isso modifica o desempenho do teto, como a evapotranspiração modifica o desempenho do teto, como esse antecedent soil moisture content, ou conteúdo anterior de umidade do solo, que é a quantidade de água que está lá antes de um evento de chuva, como que isso modifica o desempenho desse teto. Se tiverem perguntas, é só, se quiser chamar no chat aqui, eu vejo mais fácil, ou liga o microfone e pergunta, tá? Se alguma coisa não ficou clara. E fatores ambientais também, então, quais são as características das chuvas que foram usadas nesses tetos, esse antecedent dry weather period, ou período anterior sem chuva, então, quanto tempo ficou sem chover, desde o último evento de chuva até o evento que está sendo analisado, e também a estação do ano, né, que aí vai se relacionar a esses fatores anteriores aí também. Então, alguns dados sobre os dados que foram encontrados nessa revisão de literatura. Um ponto bastante importante foi ver como que esses trabalhos mediram essa vazão, principalmente, né? Porque medir a chuva é relativamente imediato, assim, né? Você bota um pluviômetro lá e você mede relativamente bem a quantidade de chuva que está chegando. Mas um desafio grande é medir a vazão de chuva desse teto vegetado, porque é uma vazão normalmente muito, muito pequena, intermitente, né? Só acontece em alguns momentos, então existem alguns desafios aí. Então, o que é importante dessa tabela, né? Uma seção 1 de trabalhos, né, dividido em três trabalhos. Então, uma parte dos trabalhos só mediu o volume. Então, por exemplo, eles viram a chuva chegando e a vazão caiu num balde e eles viram qual que foi o volume de água que saiu desse teto vegetado. Isso faz com que seja possível medir apenas retenção. Não dá para falar tanto da detenção se você só olha o volume final, né? Você não consegue plotar essa curva de vazão do teto vegetado. Um segundo tipo foram trabalhos que mediram a vazão com medidores manuais. Então, eles conseguiam medir detenção, mas principalmente para eventos simulados. Ali vocês estão vendo na tabela, né? Mas não para eventos naturais, porque eventos naturais estão acontecendo sem a gente saber muito, às vezes, né? Quando é que vai começar. Então, é muito difícil uma pessoa estar lá com o medidor de vazão, ligando e desligando ele manualmente para conseguir medir em todo momento que vai chover. Então, esses medidores de vazão manuais são associados normalmente a eventos simulados e não a eventos naturais. E os trabalhos conseguiram medir eventos simulados e naturais e tirar dados sobre retenção e detenção, são trabalhos de medição em tempo real que conseguem medir tudo isso. Então, esses são, teoricamente, os trabalhos com maior qualidade de dados resultantes, mas a gente analisou todos esses 3 tipos de trabalho. E para fazer isso, a gente usou esse método racional, né, que se aplica também aos tetos vegetados. Aqui está escrito de um jeito muito, muito formal e muito bonito, mas basicamente o que está querendo dizer aqui é que tem dois indicadores que mostram o quanto como esse teto se desempenhou, né? Então, a gente assume que o teto é uma pequena baciazinha, que a água está caindo nele e está vazando, e esse C, esse valor que já está lá na equação do método racional, é exatamente a proporção que o teto vazou, de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. Só que esse daí não é muito o que a gente quer, né? A gente quer saber mais quanto que o teto reteve. Então, a gente só pega o complementar, e eu chamei de RR, que é o Retention Rate, quantidade que reteve. Eu e outros trabalhos anteriores, né? Peguei essa ideia de outros trabalhos anteriores também. Que esse RR basicamente é 1 menos C. Então, tudo que não vazou, a gente assume que ficou retido, comparado a quanto choveu, né? Essa é a ideia. As integrais aí a gente pode ignorar e deixar para quem gosta de ver isso, mas não são necessárias. E essa aqui é a imagem final do trabalho. Essa é uma imagem bem legal.
Tem muita informação nela, eu vou passar por só algumas que podem ser legais para nós. Mas, primeiro, dá para ver que na posição dos estudos, vários deles estão na região sul ou sul do sudeste do Brasil. Várias partes do Brasil com características climáticas, segundo essa classificação de Köppen-Geiger, que é uma classificação bem comum de ser usada, várias dessas áreas não têm dados resultantes, não tem gente que fez experimentos em alguns dos climas dentro do Brasil, o que é interessante, porque seria muito legal a gente ter dados nesses diferentes climas. Outra coisa bastante interessante é que dos lugares onde houve dados, né, onde teve gente que fez experimento, vários deles foram poucos trabalhos. Vocês veem na região ali CWA, que é Humid Subtropical Zone with Dry Winter and Hot Summer, conectando todas as partes, essas chaves aí dessa tabelinha. Só teve um trabalho, esse N maiúsculo é a quantidade de trabalhos, né? E o N minúsculo é a quantidade de experimentos. Então, um trabalho que fez 7 experimentos só. Então, é muito pouca coisa, né? Não dá para a gente ter muitas coisas assim. A gente não consegue saber direito o que aconteceu, muitas conclusões a partir disso. Naquele de clima tropical de monções ali, são 2 trabalhos, 22 experimentos. E aí, se a gente compara com, por exemplo, o CFA, que é um clima que tem bastante ali no sul do Brasil, se foram, olha lá, no canto superior direito, 20 trabalhos, 1.203 experimentos, né? Então, existe uma discrepância muito grande de produção científica em relação a tetos vegetados em diferentes lugares. Isso pode ser pela efetividade deles em diferentes climas, fica a questão aí, ou pode ser justamente pela desigualdade da produção científica no Brasil também. O que a gente aprendeu com essa revisão? A gente caracterizou 4 lacunas, 4 coisas que a gente não sabe direito ainda a partir de todos os experimentos, ou provavelmente todos os experimentos feitos no Brasil com tetos vegetados. Lacuna 1, medir vazão em tempo real, foi um hiato, vários trabalhos não conseguiram fazer isso. Portanto, se a gente conseguisse criar algum método que fosse barato e útil para a comunidade científica, pode ser bastante interessante. Lacuna 2, dados para a cidade de São Paulo ainda são insuficientes. Lacuna 3, não foram encontradas pesquisas no Brasil caracterizando a influência da profundidade do substrato no desempenho hidrológico de tetos vegetados. Então, a gente viu naqueles fatores que influenciavam, né? Ali naquela listinha do que eu achei na revisão, não tem nenhum deles que fala sobre profundidade do substrato. Então, ninguém fez esse experimento sistematizando diferentes profundidades de substrato, né? Claro que tem experimentos diferentes com substratos diferentes, mas ninguém fez ainda com vários modelos com diferentes profundidades de substrato, com um experimento controle bem claro. E lacuna 4, vegetação espontânea não foi mencionada em nenhum trabalho desses de experimentação hidrológica, né? Claro que tem trabalhos sobre ecologia e botânica de tetos vegetados que mencionam vegetação espontânea bastante, mas nenhum deles mencionou na hora de estudar desempenho hidrológico. Então, coloridos das respectivas cores de cada um dos experimentos, a gente vai endereçar cada um dessas lacunas. Essa revisão foi publicada em dezembro do ano passado. Quem quiser acessar o artigo, está nesse meu site aqui, no canto superior esquerdo, é só abrir lá, que tem o link para todos esses artigos que eu vou citar na apresentação aqui. Ou pode jogar o nome do artigo no Google aí também. Aí, Thaís, obrigado. Dá para vocês acharem facinho lá. Então, bom, vamos lá para o método, né? Então, agora a gente vai fazer essa medição de chuva-vazão nos nossos tetos vegetados. A gente viu o que as pessoas fizeram, a gente montou o nosso experimento aí com diferentes profundidades de substrato, com vegetação espontânea e tal, mas antes de chegar lá, antes de eu explicar como é que esses experimentos foram montados, a gente quer saber como a gente então vai medir essa vazão nos tetos vegetados que a gente tem lá. O método para isso foi esse daí. Então, a gente pegou aquela casinha com teto cerâmico, a gente pegou um pluviômetro, colocou do lado, e a gente comparou essas duas entradas, usando um tanque com um sensor de vazão, vamos dizer assim. O tanque todo é um grande sensor de vazão.
Essa é a cara do experimento, né? Vocês já viram as casinhas, o tanque ficava logo atrás ali, foi feito pelo professor Rodolfo há um tempo atrás, e a estação meteorológica foi uma estação também parte de um mestrado anterior, feito com a professora Brenda, que foi minha orientadora, e esses instrumentos já estavam lá, eu só continuei usando eles. Agora numa versão desenhada, para ficar mais fácil de ver, esse daí é o tanque, então. Essas caixinhas aí são o lugar onde tem os sensores de ultrassom. Esses sensores de ultrassom, basicamente, eles medem a distância em relação a algum objeto. Vocês podem ver que tem esse inflow, acho que vocês não veem meu mouse, né? Não. Tem essa seta de inflow ali, que é onde vai cair a água do cano que sai do teto vegetado, então vai cair ali atrás dessas pedrinhas, dessa barreira com pedrinha. Essa barreira com pedrinha serve para evitar que essa água caindo disturbe demais Isso aí, boa. Valeu, Thaís. Perturbe demais essa superfície e o sensor, portanto, meça coisas muito embananadas ali, né? Então, essa daqui é o processo de transformar uma medição em outra. Também, de novo, equações matemáticas bonitas, tal, mas o que é importante aqui é só aquele quadradinho vermelho ali, que vocês podem tirar como lição disso aqui. Esse processo todo basicamente transforma essa distância D, que é a distância, não sei se dá para ver na imagem ali em cima, a distância do sensor até a lâmina d'água. Depois essa distância é transformada na H, que é a altura da lâmina d'água, passando por um vertedor que tem um ângulo característico lá que a gente fez, de acordo com a vazão que a gente imaginava que sairia do teto. E esse vertedor tem uma equação, essa equação ali embaixo, que transforma essa altura de lâmina d'água numa vazão. Então, basicamente foi isso. E com isso a gente conseguiu comparar, então, a vazão que saía do teto do teto cerâmico com a vazão que o pluviômetro estava lendo. Claro que levando em consideração a diferença das áreas, né? O pluviômetro tem uma boquinha pequena, o teto é bem grande, a gente levou em consideração essa diferença. E aí, comparando as duas coisas, então, no eixo das abscissas, essa chuva que a gente conhece, né? A chuva do pluviômetro. E no eixo das ordenadas é a observada medida pelo sensor. Então, a gente vê que existe uma regressão boa de dados bastante tudo tá 45 graus, os dados estão bastante próximos dessa reta de regressão, né? Que é um bom indicador de que a gente conseguiu fazer um instrumento que meça alguma coisa próxima a um instrumento confiável. Basicamente é isso. Então, esse método proposto para medir vazão, essas são as conclusões do método. Cada uma dessas partes gerou um artigo científico, né? Então, vocês vão ver que tem sempre pergunta e conclusão para cada uma das partes, não é uma coisa seguida como introdução, método, resultado, discussão, conclusão, tudo no final. Pergunta e conclusão a cada partezinha. Isso daí, então, esse método, então, gerou... ele foi efetivo em termos de custos, né? Então, ele foi barato, ele é reproduzível, reprodutível, ele é bastante preciso, ele é adaptável para diferentes soluções baseadas na natureza, o que é muito bom, e ele tem a capacidade de conexão por internet das coisas, o que pode ser bastante útil para a gente fazer medições em tempo real, portanto, medir retenção e medir detenção nos tetos vegetados. E a gente já vai ver agora para que isso vai servir. Para quem quiser ler mais sobre esse método, a gente publicou esse artigo também no final do ano passado, que mostra os detalhes aí do método e mais alguns testes e mais algumas informações, também está lá no meu site ou no Science Direct aí também. Então, o primeiro experimento usando aquele método, levando em consideração aquelas lacunas que a gente viu, o primeiro experimento quer responder essa pergunta aqui: qual a retenção e detenção de um teto vegetado comparado a um teto cerâmico? Lembrando que esse teto vegetado ele já é um teto espontâneo, tá? Um teto que ficou 10 anos sem ganhar nenhuma manutenção. Então, é um teto que a gente resolveu deixar do jeito que está para realmente ver
qual que era o comportamento desse teto, mesmo depois de tantos anos, sem manutenção nenhuma. Uma coisa que a gente percebeu é que teve um capim braquiária lá que dominou o teto inteiro, então não tinha muita diferença de vegetação, como a gente adoraria que tivesse, mas o teto funcionou, no fim das contas, como a gente vai ver nesse experimento. Então, bom, parte desse resumo gráfico aqui vocês já conhecem, né, que é o teto cerâmico, a estação meteorológica, lá o pluviômetro, e o negocinho que a gente criou para medir a vazão. Além disso, então, a gente agora adicionou um teto vegetado ali, então a gente vai comparar a vazão desse teto vegetado com o teto cerâmico e ver se realmente o teto vegetado consegue guardar água, atrasar a vazão e quanto que ele consegue fazer disso, né? Então, para isso, a gente analisou alguns eventos, a gente viu 70 dias de eventos e a gente pegou 5 eventos mais representativos, né? Então, 70 dias de eventos capturados, 5 eventos mais representativos, que são essas barrinhas azul escuras, e as barrinhas são a chuva, que é a parte da direita, a ordenada da direita, e essa linha preta é a radiação. A gente tinha um sensor de radiação solar lá também para falar um pouco do Sol, da temperatura, um proxy da temperatura aí também. Essas são as características da chuva para esses 5 eventos. Não vou entrar em detalhes aqui nessa tabela. O que importa é que a gente viu a duração dessa chuva, chuva total, a intensidade dessa chuva, mas principalmente também, o que é bem importante, que às vezes alguns trabalhos esquecem de ver, é a distância dessa chuva que foi analisada, que foi medida, em relação à chuva anterior, né? Então, quanto tempo ficou sem chover entre uma chuva e outra. Que às vezes o teto já teve a capacidade dele de retenção consumida por uma chuva que aconteceu ontem, e a gente vai lá e mede uma chuva hoje, e esse teto já tá com os poros dele praticamente cheios ali, com uma chuva bastante recente. E esses foram os resultados que a gente encontrou. Nos resultados aqui, também não vou passar com muito detalhe por eles, mas nesses gráficos vocês conseguem ver, nos hidrogramas vocês conseguem ver em azul as chuvas. As linhas cheias são os tetos cerâmicos, e a linha pontilhada são os tetos vegetados. Então, vocês conseguem ver que para uma chuva que acontece, o teto cerâmico tem uma resposta praticamente imediata de vazão, e o teto vegetado tem uma resposta bastante atenuada. Então, você vê que o pico 1 no teto cerâmico é o mesmo pico 1 do teto vegetado ali. Pico 2 do teto cerâmico é sempre pico 2 do teto vegetado se tem mais de um pico, né? Nem todos os eventos aí tem mais de um pico. Mas existe aí, ainda bem, um atraso e provavelmente deve existir uma retenção. Então, agora quantificando esses valores, umas tabelas aí também, para depois quem quiser olhar com calma, o que é importante dessas tabelas é aquele índice que a gente desenvolveu alguns slides atrás, né? Que é a quantidade de água que esses tetos vão reter de 0 a 100% ou de 0 a 1. Então, vocês podem perceber claramente que no teto cerâmico, que é a tabela de cima, não reteve praticamente nada, tirando aquele último evento ali, reteve 20%, mas porque foi um evento muito fraquinho mesmo. A gente não teve a oportunidade de analisar eventos com tempos de retorno, períodos de retorno muito longos, assim, simplesmente porque a gente não deu sorte de ver isso acontecer, e eu tive um tempo curto também de captura de dados. E vocês podem ver que esse evento 5 no teto cerâmico, ele foi totalmente engolido pelo teto, né? Não vazou nada. Toda a chuva ficou no teto. Mas, no geral, ali o teto segurou 30, 25, 50, 30 e poucos por cento aí da água que choveu nele, que é bastante promissor, né? Algumas coisas interessantes aí para a gente ver. Tudo isso é um pouco repetição de coisas que a gente meio que sabe, né? A gente está aqui quantificando coisas que qualitativamente a gente imagina que sejam verdade, mas ao longo desse trabalho teve algumas coisas que me surpreenderam, assim, que eu não imaginava que aconteceriam, e que eu aprendi um pouco, assim, com isso, né, que foram partes bem legais. Então, vocês podem perceber ali que se a gente pegar alguns excertos das tabelas que a gente viu anteriormente, né, o evento A3 teve um maior gap, um maior tempo sem chuva, e também teve a maior taxa de retenção, o que para a gente faz sentido, né? Ficou bastante tempo sem chover naquele teto,
quando choveu, ele reteve bastante água. O evento A2, ele teve o segundo maior gap, aí a gente imaginaria que ele deveria ter também segunda maior taxa de retenção, porém foi o evento A4 que teve a segunda maior taxa de retenção. O evento A4 e o evento A2, eles tiveram intensidades médias bastante parecidas, mas agora se a gente olhar lá no gráfico, né, que mostra os dias que a gente pegou cada uma das informações, o evento A2, ele teve pouca chuva e pouco sol, mas durante muitos dias seguidos. E por outro lado, o evento A4 teve uma só chuva intensa, mas pouco sol. Esse foi uma coisa bastante interessante, assim, que levantou, foi um pequeno insight, assim. Falei, putz, então quer dizer que talvez para um mesmo volume de chuva, se chove pouquinho por muitos dias, de repente ele consegue preencher mais os poros de um teto vegetado, por exemplo, do que se chove um monte num dia só anterior, né? E eu achei isso muito legal, né? Porque eu tinha uma outra visão sobre isso, imaginava que isso não teria tanta influência, né? E aí essa é a primeira estrelinha da apresentação. Resolvi botar estrelinhas aí, desculpa. Essa é a primeira estrelinha da apresentação, que é a primeira coisa importante que eu acho que seria legal vocês levarem, todo esse tanto de informações aqui, algumas coisas vão ter estrelinha, tá? Esse experimento, então, indicou que em eventos anteriores mais fracos, mas com duração longa, podem diminuir a capacidade de retenção do teto muito mais do que eventos intensos e curtos. Então, trabalhos anteriores analisavam muito essa distância entre o último evento, né? O que a gente está mostrando aqui é que, de repente, não só a distância entre o último evento, mas também como esses eventos anteriores estão distribuídos em termos de intensidade, duração, né? Também é muito relevante, porque não só em relação ao volume, mas em relação a como esse volume entra, se é devagarinho ou se é de uma vez, vai, vai influenciar em como isso vai mudar a capacidade de retenção desse teto para o próximo evento que você vai medir lá, por exemplo. E aí depois o resto a gente já sabe, né? É um balanço hídrico comparativo entre o protótipo de teto vegetado e o protótipo convencional, demonstram que a retenção e a detenção hídricas do teto vegetado são sempre expressivamente maiores que do teto cerâmico. E aí depois os dados que os jornalistas gostam de ver, que é a coisa mais resumida e crua do universo, de tudo que a gente falou. Teto vegetado conseguiu, dependendo do evento, reter 34 a 100% da chuva, atrasar 14 a 37 minutos, diminuir de 30 a 100% o pico de descarga. Mas a gente sabe que isso é relativo a muitos fatores, não são números absolutos, né? É só um resultado desse experimento específico. Isso não diz respeito a todos os tetos do mundo. Quem quiser saber mais sobre esse experimento, pode acessar esse artigo aí, que foi recentemente publicado. Aí marca como maio, mas porque saiu na edição desse mês, mas acho que já está publicado há mais ou menos um mês, 2 meses aí. Esse é o mais recente, acho que o mais importante do mestrado, então quem quiser só escolher um artigo para dar uma olhada com mais calma, acho que esse daí é o mais legal, que fala mais coisas. No resumo gráfico desse artigo, vocês estão vendo que tem um pouco mais do que a gente já viu, né? Tem as duas casinhas, o pluviômetro, o aparelho para medir vazão e ali já tem as caminhas. Então, esse artigo também mostra o experimento seguinte, que eu vou mostrar para vocês agora. A pergunta do experimento seguinte foi: como a retenção e detenção de tetos vegetados varia de acordo com a profundidade de substrato e a umidade antecedente? Então, para isso, a gente montou algumas caminhas com diferentes profundidades de substrato, 20, 15, 10 e 6 centímetros, e a gente aplicou uma chuva artificial nelas. Isso porque a gente não tinha sensores que pudessem medir umidade em tempo real. Então, aí a gente foi para aquela seção de medidas manuais ali, né, que a gente viu na revisão, né? Então, isso fez com que a gente tivesse que simular a chuva em vez de medir chuvas naturais. Aqui já estão os resultados desse experimento. Não vou falar em muitos detalhes das imagens, acho que a apresentação já está longa demais. Esses gráficos aí, o que é importante neles? São 3 eventos diferentes. No evento B1, experimento B, evento 1, a gente ficou 0 horas sem irrigar, e a gente irrigou e viu quanto que saía de vazão. No experimento B2, a gente ficou 24 horas sem irrigar, e aí irrigou e mediu a vazão. No B3, a gente ficou 48 horas sem irrigar, irrigou e mediu a vazão. Gostaria de ter feito isso para mais dias, mas não deu. Esse foi o que deu para fazer.
E vocês podem ver que cada linha representa uma das caminhas. Então, a cor o azul mais clarinho é a caminha de profundidade mais fina, e o mais escuro é a caminha de profundidade mais grossa. Então, o que é importante desse gráfico, desses 3 gráficos? Entre um evento e outro, vocês podem ver que mais tempo sem irrigar, 0, 24, 48 horas sem irrigar, fez com que o teto verde demorasse mais tempo para vazar. Isso a gente imagina que seria assim mesmo, né? Então, mais hiato sem irrigar, desde a última irrigação, o teto estava mais seco, então aí você irrigou, então demorou mais para a vazão começar a sair. Dá para ver que elas estão indo para frente. E segunda coisa importante desses gráficos, para um mesmo evento, quanto maior a profundidade do substrato, também mais tempo demora para a água encontrar a saída e vazar. Isso é muito importante. Isso é outra coisa que foi um estalo assim para mim, que eu não entendia isso e passei a entender com esse experimento. Já vou explicar mais isso. Essa aqui é a matriz de correlação, então, entre o que a gente observou ali, né, entre umidade antecedente do solo, que foi medida com um aparelhinho, coeficiente de retenção, que a gente já sabe o que é, a profundidade do substrato, que varia entre as caminhas, e o tempo para a descarga começar, que tem a ver com a detenção, né? O que a gente viu aí, 2 correlações positivas que a gente já imaginaria que aconteceriam, que é aumento da profundidade do substrato gera um aumento da taxa de retenção, tetos mais grossos retêm mais água. Um aumento da taxa de retenção gera um aumento no tempo para começar a vazar. Quanto mais o teto segura de água, mais ele vai demorar para chegar a hora que vai começar a vazar a água desse teto pelo ralo. Outra coisa que a gente imaginou também, aumento da umidade do solo anterior, gera uma diminuição da taxa de retenção. O teto já estava mais molhado, então você joga a água lá, diminui o quanto ele consegue regar, porque ele já estava cheio de água. Agora, de novo, aconteceu uma coisa que eu não imaginava, que eu não estava esperando. E essa é essa parte aqui, que não houve correlação entre a umidade interior do solo e a profundidade do substrato. O que isso significa, né? Não houve correlação entre a umidade que havia ali naquele teto vegetado com a profundidade do substrato. A gente imagina que os substratos mais grossos reteriam mais água ali, né? Teria mais água guardada neles, né? Porque a gente jogou bastante água, então a gente ligava, jogava bastante água, depois desligava, ficava 48 horas, 24 horas, 72 horas sem ligar de novo. Isso a gente vê, né? Quem cuida de planta em casa sabe que vasos grandes retém bastante água, né? Tal, a gente pode regar menos às vezes, né? Só que isso não foi o caso, não houve correlação, deu 0 na matriz. Então, aqui foi um ponto legal de descoberta também, que é justamente relacionado ao não manejo desse teto, né? A não poda desse teto. Então, como esses tetos não foram podados, as plantas cresceram a ponto de ocupar esse substrato todo ali. Então, não importava se o substrato era mais grosso. A planta crescia em relação a essa disponibilidade de substrato, portanto, evaporava bastante, e isso fazia com que todos os tetos ali chegassem no mesmo nível de umidade do solo depois de um tempo. E aí vocês podem ver agora na imagem, nessa imagem que vocês já viram antes, vocês podem perceber que as caminhas da esquerda são os substratos mais rasos, as caminhas da direita são os substratos mais profundos. Os substratos mais profundos, apesar de serem mais grossos, tem muito mais planta ali para evapotranspirar, portanto, tem muito mais planta para repor a capacidade de retenção daquele teto. Por isso que a correlação não foi expressiva, não teve correlação entre a profundidade do substrato e a umidade anterior do solo. Então, isso foi bem interessante também. Ou seja, não podar os tetos é bom, de certa forma, porque ajuda as plantas a crescerem até um tanto que elas conseguem remover aquela água que está guardada e recarregar a capacidade desses tetos de gerirem água. Essa daqui foi uma parte que eu agradeço demais ao Lofrano também, a gente conversou muito disso aqui e acabou gerando insights legais. Depois eu fiquei curioso para entender, então, o substrato é mais profundo, a água precisa achar um espaço para conseguir sair desse substrato, como é que funciona isso, né? Então, substrato no teto vegetado de um substrato qualquer, né? Tem poros, né? E ali dentro tem água higroscópica, que é uma água que está
quimicamente ligada praticamente ali às partículas de substrato, né? E ela não sai com as plantas. Ela sairia só se você pegasse esse substrato e botasse no forno, né? Para tirar essa água dali. Se você vai colocando água, chega uma hora que existe essa água capilar. Essa água capilar ela é água disponível para as plantas, que as plantas conseguem tirar e consumir. E se você continua jogando água, chega uma hora que existe ali água gravitacional, que é a água que a gravidade vai conseguir remover, ou seja, que vai vazar desse teto, né? Então foi bem interessante entender essa dinâmica do teto. Aí está a estrelinha naquele ponto lá, né? Então, uma chuva anterior mais fraca e demorada deve preencher melhor os poros do solo do que uma chuva anterior mais forte e curta. Isso tem tudo a ver com essa dinâmica do substrato do teto e com essa dinâmica de mecânica dos solos não saturados do teto, né? Então, considerações finais desse experimento, estamos chegando no final aí. Dentro de um mesmo modelo, aumentos na umidade prévia do solo representaram até 13% menos retenção e um atraso de descarga no pico até 59% maior. E aqui está a parte legal aí que acabou ficando para mim de mensagem. No início eu imaginava ali tá como eu via e como eu vejo, né? Como eu via são os da esquerda em azul, como eu vejo são aquelas coisas da direita. Como eu via a água entrando no teto vegetado ali e preenchendo homogeneamente os vazios até que ela saía pelo ralo, né? Agora eu vejo isso diferente, né? Eu vejo a água como algo que está criando caminhos preferenciais para lidar com a gravidade, né? A gravidade está puxando a água está criando caminhos preferenciais. Depois de algum tempo, nem todos esses caminhos vão estar preenchidos até chegar no ralo, né? Até chegar no vazadouro ali desse teto, né? Então é legal ver que, por exemplo, um evento anterior que chega de uma vez e molha esse teto, às vezes só criou alguns poucos caminhos preferenciais até a saída e não molhou o teto inteiro, não preencheu todos os poros ainda. Agora, vários eventos menores que estão acontecendo um depois do outro, às vezes eles conseguem preencher melhor e criar vários caminhos preferenciais até a saída e, portanto, às vezes fazer com que a água saia mais rápido ainda, porque tem várias rotas de fuga para essa água sair do substrato. Isso acho que foi muito legal, achei demais. Então, como vocês viram, estava naquele mesmo artigo lá, né, que eu já mostrei para vocês. E agora o último experimento foi o das plantas, né? A gente aproveitou que os modelinhos lá estavam construídos. Isso foi uma pesquisa de IC, da ISA, que fez muito bem a pesquisa e conseguiu tirar conclusões muito legais. A gente aproveitou os modelos que estavam lá para aplicar um método para tentar responder a pergunta como progrediram, então, as espécies plantadas espontâneas nos modelos. Então, a gente criou os modelos, botou terra, plantou grama amendoim nesses modelos, homogeneamente, e aí depois a gente observou quantitativamente como que essas plantas se desenvolviam e qualitativamente quais as novas plantas que surgiam nesses tetos, né? Então, para isso a gente fez uma malha homogênea, um grid em cima do teto, e a gente contou quantos pontos no grid cruzam com alguma planta a cada semana. Acho que a Isa ia lá e contava quantas plantas estão cruzando com cada ponto e quais plantas são essas, né? Se é a grama amendoim que a gente plantou ou se é alguma outra que surgiu, né? E aí, resultados importantes desse método. Nesse gráfico aí vocês veem os dias e as interceptações de um lado e a cobertura de plantas do outro. Cobertura de plantas são as linhas contínuas, as interceptações são as linhas pontilhadas, e no gráfico de baixo é a radiação. A gente mediu alguns dias, a gente pegou alguns dados, alguns dias de radiação, né? Então, o que a gente descobriu foi que a cobertura total de plantas, então o teto fechou 100% depois de mais ou menos 110 dias do plantio inicial. E o substrato de 10 centímetros, ele teve a cobertura vegetal mais densa ao longo do experimento, o que foi bastante interessante. Não é o substrato mais grosso que conseguiu fechar mais rápido, ele ter a cobertura mais densa mais rápido. Apesar de quase todos eles chegarem no 100% num momento muito parecido. Outra coisa que a gente achou interessante também, foi um aprendizado,
A gente percebeu que em alguns momentos tinha um declínio ali, né? Ela não subia homogeneamente, né? Às vezes dava umas descidas ali nos momentos que a gente ia lá e media. E a gente entendeu que isso daí tinha a ver com a radiação, né? Porque radiação excessiva faz com que as gramas amendoim elas fechem, né? São gramíneas de meia sombra, então se tem sol demais elas fecham. E às vezes esse dia que fechou, que estava sol demais, era justamente o dia que a gente ia lá e media a cobertura de vegetal, a quantidade de plantas. Então dava uma diminuição ali, né? Irreal, né? Teoricamente, né? Da cobertura de plantas. Então é um mecanismo de movimento ou dinastia dessas gramas. Essas foram as espécies que a gente encontrou, de plantas espontâneas surgindo nesses tetos, 7 famílias botânicas e 14 espécies espontâneas. E os tetos vegetados com profundidade baixa tiveram maior diversidade de espécies. Isso foi muito legal de perceber também, que está de acordo com a literatura também, dado que a biodiversidade acaba sendo um mecanismo bastante importante para esses tetos, para as plantas, na verdade, lidarem coletivamente com as pressões ambientais, né? Isso a gente vê bastante, por exemplo, em ecossistemas como os campos rupestres, né, que tem pressões ambientais muito grandes, de excesso de radiação, pouca disponibilidade de água, pouca disponibilidade de nutrientes, pouco substrato para as plantas crescerem. Então, ali é um lugar que tem muita biodiversidade, né? Então, na natureza, biodiversidade significa lidar melhor com todas as incertezas que esse ambiente pode promover, porque tem várias plantas especialistas em diferentes cenários que elas conseguem se complementar para fazer com que aquele ambiente seja colonizado e se mantenha com uma biomassa sempre ali preenchendo, né? Alguns mecanismos que essas plantas tiveram, né? Então, na foto da esquerda não é uma foto do teto, é uma foto de uma outra planta aí, de um boldo que não estava lá. Mas só para ilustrar que algumas das plantas têm esses tricomas, né? Que são esses pelinhos refletem radiação, eles absorvem a umidade do ar, que é importante, né? Teto vegetado é fino, tem pouco substrato, tem pouca umidade, então se as plantas conseguem tirar a umidade do ar, muito bom. Os tetos estão lá no alto, né? Estão no zênite das edificações, então recebem muito sol. Esses pelinhos conseguem refletir parte desse sol, conseguem equilibrar melhor a temperatura. E algumas plantas que se deram muito bem nos tetos que a gente viu lá também são plantas que tinham esses tanques para armazenar água. Então, plantas com essa forma rosácea, né? Conseguiram também se dar bem, porque elas armazenavam a água da chuva de maneira ótima, né? Então, de novo, como eu vejo, eu via tetos vegetados mais como uma coisa homogênea, né? E depois desses experimentos deu para perceber que seria muito bom se os tetos vegetados fossem mais biodiversos, de forma que eles pudessem lidar melhor com as pressões ambientais de uma cidade e também criar outros serviços ecossistêmicos aí, né, para biodiversidade, né, como habitat para espécies, para polinizadores. Esse trabalho também foi publicado num outro journal também e está disponível lá no meu site também, quem quiser ver, só fuçar lá que tem bastante coisa legal. A única parte ruim é que os trabalhos estão em inglês, mas pelo menos estão lá, pelo menos existem. E agora a conclusão final de tudo aí. A pesquisa confirmou algumas das hipóteses iniciais, mas adicionando algumas limitações e implicações práticas. Os tetos vegetados espontâneos, eles puderam sim contribuir bastante para a gestão de águas de chuva, além de poderem se tornar habitat para espécies. A gente só viu de plantas, né, mas com certeza tinha muita fauna ali também, que era bem legal. Tetos vegetados mais rasos, ou seja, com profundidade de substrato menor, demonstraram realmente uma contribuição menor de retenção e detenção, mas eles geraram bastante habitat para espécies, que nem a gente viu lá o teto de 10 centímetros, gerando a melhor cobertura de planta. Espécies espontâneas, aí algumas, mais 2 estrelinhas aí para levar para casa. As espécies espontâneas conseguiram colonizar os modelos de maneira satisfatória, mas os experimentos demonstraram que algum nível de poda e manutenção é indicado, porque algumas espécies colonizadoras elas podem ser bastante agressivas, né? E podem acabar realmente colonizando tudo, como foi o caso do capim braquiária naquele teto, aquele protótipo, né? Então, alguma manutenção é importante até para manter a biodiversidade, dado que tem muitas plantas invasoras que estão por aí, que conseguem, às vezes, dominar demais o teto. Portanto, tetos vegetados extensivos, com espécies espontâneas, podem promover a gestão de águas urbanas e a criação de habitat para espécies na cidade de clima tropical úmido de São Paulo. Não sei para outras cidades, muito provavelmente, mas tem que fazer outros trabalhos para essas outras cidades.
sem ocupar áreas térreas que têm grande pressão e competitividade pelo seu uso. Que poderia ter sido melhor, algumas melhorias em alguns sensores, aumentar a quantidade de variáveis capturadas também, a gente não conseguiu capturar muitas coisas, seria legal ter capturado mais temperatura, umidade em tempo real, mas a gente não conseguiu fazer isso. E aumentar também a quantidade de eventos capturados, eventos com períodos de retorno mais longos, em diferentes estações do ano, teria sido muito bom também, mas a gente não conseguiu fazer. E como trabalhos futuros, esse é o último slide, é muito legal desenvolver sensores low cost para captura de dados em tempo real, em estruturas reais, não só em laboratório, sobre quantidade, qualidade de água, umidade do solo e trocas de calor aí, coisas que várias delas o pessoal no CTH está fazendo aí, que é muito legal, muito importante. Quantificar a evapotranspiração, seria bastante interessante, com vários meios diferentes para a gente fazer isso daí. Esse é um dos pontos que eu estou atuando agora no doutorado. Modelar a interação água e calor em soluções baseadas na natureza, esse é outro ponto também que eu estou atuando agora no doutorado. E identificar sistematicamente mecanismos e aspectos morfológicos das plantas que podem prover bases para a colonização de tetos vegetados com baixa profundidade de substrato, que nem a gente tocou lá nos tricomas, no tanque central. São características que a gente pode buscar em plantas para escolher elas para acabar colonizando os tetos, que pode ser bastante interessante. Usar os dados nesse trabalho para modelagem de efeitos dos tetos em maior escala e analisar outros climas do Brasil também. Seria bastante interessante, que nem a gente viu que tem bastante hiatos ali em outros climas. Os dados estão abertos para quem quiser acessar todos os dados desse trabalho, para todos os capítulos da tese. E obrigado. Valeu. Acho que foi longa demais a apresentação, né? Mas Foi muito boa, Lucas. Muito obrigada. Obrigada pela sua apresentação. E acho que a gente. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, mais alguma coisa a falar? acho que não. Acho que é isso. Não sei se dá tempo de fazer perguntas ou se eu estendi demais. Não, dá sim, ainda temos sim, aí um tempinho. Agora nós podemos parar de gravar e podemos passar para as perguntas. Então a gente convida todos e todas a abrirem os microfones, as câmeras.